O nosso primeiro palestrante é o Alexandre Glicas. Ele iniciou sua jornada aos 17 anos no mercado financeiro, onde desenvolveu habilidades analíticas e financeiras, transitou pela indústria e empresa familiar e em 2006 assumiu o cargo de vendedor na Local Web, onde cresceu até alcançar um cargo executivo. Atualmente exerce o cargo de Country Manager na Tigabytes. Nessa posição lidera uma equipe dedicada e são reconhecidos como um dos principais parceiros do Google Cloud na América Latina. Eu queria pedir a maior salva de palmas do mundo, primeiramente para o Alexandre. Alexandre, fica aqui. Deixa eu só pegar o meu telefone. Seja bem-vindo. Se à vontade aqui. E junto do Alexandre, nós temos também o Marcos Vivaco, que é gestor de portfólio na Luxor Investimentos, com mais de 15 anos de experiência em investimentos, tendo parte da sua carteira no Brasil e parte nos Estados Unidos. Possui um mestrado em Economia pela PUC-Rio e MBA em Finanças pela Universidade de Chicago. Uma grande salva de palmas ao Marcos! Seja bem-vindo, Marcos, à nossa Arena Senac. Fica à vontade aqui também, fica à vontade, onde você preferir. E por último, nós temos Luiz Mandarino, que é sócio da empresa Sai do Papel e cofundador do Energy Hub. É investidor anjo, 23 anos no setor de óleo, gás e energia e 8 anos de experiência em programas de inovação. É membro do conselho do Meet, Rip, Rio e... Acertei de primeira? Ó, meu inglês! E Energy Hub Ventures. É engenheiro químico pela UFRJ, vive a Universidade Federal, com MBA em Marketing e mestrado em Administração pela IBMEC, Rio de Janeiro. Eu queria pedir uma grande salva de palmas ao Luiz também. Luiz, muito obrigado. O espaço é inteiramente de vocês e a gente volta já já. Obrigado. Ó, vai ser difícil manter essa energia que o João colocou aqui, hein, pessoal? Mas a gente vai tentar, tá? Eu vou tentar aqui um pouco aqui. Bom, pessoal, primeiro um grande prazer a gente poder estar aqui falando sobre esse tema. Um tema, eu diria, natural, né? A gente se apaixona, né? Quando a gente fala de startups principalmente e posteriormente de investimento. Eu brinco que uma das questões principais, né? Que dentro do ecossistema a gente vai acumulando chapéus, né? A gente começa muitas vezes como um startupeiro, né? A gente começa a desenvolver iniciativas, né, dentro do ecossistema. Às vezes a gente começa na corporação, caminha para empreender e posteriormente, muitas vezes, a gente caminha naturalmente para esse momento de investimento, né, dentro dessa questão. E aí eu queria iniciar um pouco esse nosso bate-papo, né, falando um pouquinho, depois dessa super apresentação que o João fez para a gente, falar um pouquinho aqui e começar uma pergunta geral, né, normalmente, para a gente poder contextualizar um pouco como é que funciona esse investimento em startups. E como a gente está aqui no Senac, a gente fala muito das pessoas físicas, né, quem está ali no dia a dia, né, quem faz a diferença dentro do panorama do investimento. E aí eu queria trazer aí uma primeira pergunta para os dois, né, panelistas nossos aqui. Vou começar primeiro com o Alexandre, depois seguir para o Marcos e depois nas perguntas mais específicas a gente inverte aqui a posição. Primeiro, né, Alexandre, como é que, até dentro da tua experiência, né, que você tem hoje dentro da indústria e como investidor anjo aí, já pelo menos aí, caminhando para 4 anos aí de investimento específico, né, em portfólios de inovação, como é que você vê a questão da importância da diversidade quando a gente fala dentro do investimento, né? A gente fala muito da questão do cavalo e do jockey, né? Quando a gente faz investimento dentro disso. O quão importante é a gente investir no jockey nesses momentos iniciais e como é que você vê hoje, como é que você lida, né, com esse processo de investimento e como então a diversidade ela faz diferença nos times e como a inclusão também faz diferença quando a gente está como investidor escolhendo ou selecionando uma startup. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Trazendo um pouco aqui, né, hoje são 3 anos, já quase 4 anos que eu faço parte de uma rede de investidores que chama Investidores VC e realmente a importância das pessoas, né, a gente faz investimento num estágio de early stage e olhar para os founders, olhar para as pessoas é uma das principais coisas que a gente analisa naquele momento, né, tanto que a gente tem hoje os investimentos, a gente pelo menos está olhando a empresa durante 6 meses, 1 ano, exatamente para conhecer as pessoas, conhecer o time, entender ali o que cada um passou, quais são as experiências, né, o quanto esse time já passou dificuldades, o que eles já enfrentaram e até algumas metodologias, né, que a gente olha ali, onde a gente usa o que a gente chama ali de red flags e yellow flags, né, e red flags obviamente que tem alguns pontos, mas um dos principais é o founder, né. Então, o quanto este founder ou os founders estão 100% envolvidos, né, naquele negócio. Um yellow flag que também relacionado a pessoas é
Um founder solo para a gente é um yellow flag, né? Então, quanto à importância do time, da diversidade, da inclusão é importante, não o cara sozinho. De repente um casal também tem vários riscos ali, né? Então o que a gente olha nas pessoas e a gente vê na nossa experiência é quanto mais diverso o time e mais experiências e culturas diferentes, esse time quando enfrenta problemas, ele consegue sair do outro lado de uma maneira melhor, né? Porque são várias experiências ali compartilhadas, olhando para um problema onde cada um carrega uma cultura, carrega uma experiência e com isso eles conseguem superar desafios, né? Então é bem importante, a gente olha muito para isso hoje no nosso dia a dia. Bacana, Alexandre. Esse ponto, né, que você destacou, né, quando a gente fala de diversidade de times, né, a importância dessa resiliência que os times de alguma forma desenvolvem quando tem isso. A gente fala muito da diversidade como um fator de criatividade, muitas vezes, né, e muitas vezes na dificuldade que a criatividade aflora, né, você tem que ter criatividade para conseguir viabilizar com que a gente consiga superar diversos desafios, né, na jornada empreendedora, e a gente fala que não é fácil a jornada. Eu brinco que é uma maratona com barreiras, né, como diria, né, uma maratona com barreiras, a gente empreender. E dentro dessa visão, Marcos, como é que você vê a questão também dentro, você como um gestor de asset que investe também, é um grande investidor, o que você poderia destacar, né, complementarmente a esses pontos que o Alexandre colocou, né, de questões de founder solo, de tempo de dedicação, o que mais você teria condição de falar um pouquinho sobre essa questão da diversidade pra gente? Legal, Luiz, obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao Senac pelo convite. Eu estou aqui representando o Grupo Luxor, a gente fica muito satisfeito de participar do evento e eu queria parabenizar também o Senac pelo trabalho de estimular e apoiar o empreendedorismo no Brasil. A gente considera essa atividade uma atividade fundamental, até mesmo para a inclusão social e para o desenvolvimento do país. E a gente fica muito orgulhoso de ter instituições como essa participando e fomentando esse universo. Indo direto aqui à sua pergunta, a gente acha fundamental esse assunto e eu vou tentar focar aqui em 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto que eu acho que a diversidade é fundamental, eu acho que tem a ver com 2 coisas que vocês já citaram, então eu vou complementar. Uma, eu achei que você colocou muito bem a questão da criatividade. O empreendedor, ele é um disruptor. Ele precisa pensar as coisas de uma forma diferente, seja para entrar em um mercado onde tem um incumbente que é dominante, seja para criar ideias novas, né? Coisas que a gente nunca imaginou que existiam e se tornam produtos, negócios e empresas e tudo mais. Então eu acho que a diversidade no momento de criação de produto, de desenvolvimento de produto, ela é fundamental. Eu acho que tem um outro ponto também que é importante, a questão da diversidade, que eu acho que no mundo de hoje você precisa se conectar com as pessoas bem. E eu acho que diversidade é importante para você entender onde é que estão as dores das pessoas, as necessidades e como é que você pensa não só necessariamente o dinheiro, mas também assim, o que é que você pode trazer para a sociedade que vai agregar valor para as pessoas. Isso é um trabalho dificílimo, a gente está falando aqui conceitualmente, mas eu acho que a maioria das startups, elas têm dificuldade de chegar no seu produto ideal. E para isso eu acho que ter diversidade de visões e de opiniões e até um diálogo bom, porque a diversidade não está só na diversidade do time, está também na cultura da empresa. Eu acho fundamental. A gente, inúmeros casos aliás, a maioria das startups, elas não terminam onde elas começam, então esse processo é muito difícil e requer diversidade. E aí já indo num ponto que você também tocou, Alexandre, que eu acho legal, é a questão da resiliência. Eu acho que essa questão é fundamental também, porque eu acho que por trás da diversidade do time tem valores, cultura, ideias. E todas as empresas que estão começando, elas passam por momentos de teste, onde você acha que vai dar tudo errado, onde você tem que pivotar uma ideia. E nesses momentos, não só as empresas precisam ter a diversidade no sentido de poder repensar os conceitos, mas eu acho que a diversidade também é importante porque a cultura de inclusão e de aceitação das pessoas é fundamental para que nessa hora, ao invés das pessoas se acusem ou criem um clima negativo, que elas direcionem a empresa para uma solução construtiva, que às vezes pode ser jogar no lixo tudo que foi feito por 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos. E não são decisões fáceis. Então eu acho que as pessoas terem uma interação construtiva, que eu acho que está ligado com diversidade, com cultura da empresa, fundamental. A gente já viu isso acontecendo várias vezes. E o último ponto que eu acho importante falar sobre diversidade é que o mundo está se tornando mais consciente
sobre diversas causas, da diversidade, da sustentabilidade ambiental. E eu acho que tem um ponto importante que cada vez mais do lado dos investidores como nós, e eu falo isso pela Luxor, porque a gente leva isso em conta na Luxor, é importante para a gente se identificar não só com a ideia maravilhosa, no sentido de que tem um potencial de retornos interessante, como também a gente se identificar com o valor das pessoas. Nós somos investidores de longo prazo. A gente não se compromete com uma empresa por um ano nesse setor, e a gente se compromete com as pessoas. Então, a gente se alinhar com elas do ponto de vista dos valores, do propósito, da missão que essas pessoas estão implementando ali, correndo atrás do que elas estão almejando, é fundamental. Então, o aspecto da diversidade, da sustentabilidade, do ponto de vista até do funding do empreendedor, eu acho fundamental, porque não é só a Luxor que hoje tem essa preocupação. Várias instituições aí, grandes investidores institucionais do mundo já levam em conta esses aspectos na hora de escolher quais empresas eles vão financiar, a alocação de capital. E eu acho que isso é uma tendência irreversível. E graças a Deus que é assim. Aproveitando, eu acho, e até um complemento, sabe, Marcos, dentro do que você colocou, a gente estava falando, talvez, ali de aspectos, né, que a gente trouxe, né, de diversidade, não só de gênero, de raça, mas também, né, de background, de pensamento. E aí eu queria trazer um pouco isso, né, como é que o background para vocês, né, quando vocês estão olhando ali, eu brinco que é o cinto de utilidades, né, ali do Batman, da Batgirl, né, é mais ou menos isso. Como é que a gente consegue, de alguma forma, colocar isso e como é que isso soma para... Como esse aspecto, de alguma forma, traz mais visão para a tomada de decisão para o investimento? O que o background desse time ou desse founder, por exemplo, pode falar para que o investidor tome uma decisão mais assertiva no sentido de fazer investimento ou não fazer investimento? Legal. Se você puder trazer um case também, eu acho que seria legal nesse sentido. Quando a gente fala de background ou de característica de founder, seria legal. Legal. Esse aspecto é fundamental. A gente, assim como você falou antes também, lá na Luxor, a gente considera a qualidade do time, a experiência do time, o preparo do time tão importante no momento da gente decidir investir em uma startup quanto a ideia em si. Justamente porque a gente sabe que essas coisas dificilmente não vão ter modificações no futuro. As empresas surgem como uma livraria, no caso da Amazon, termina como uma empresa de varejo. E isso é a verdade universal, quase. Então, assim, a gente dá muito valor a esse aspecto das pessoas. E aí eu acho que, falando do background um pouquinho, tem uma coisa que eu acho que é dúbia. Por um lado, eu acho que você precisa de um empreendedor com muitos talentos. O empreendedor, até porque ele não tem capacidade de ter 10 departamentos da empresa dele, ele precisa ser o cara capaz de conversar com o investidor. Ele precisa ser o cara capaz de definir o produto dele. Ele precisa ser o cara capaz de gerir as pessoas que estão trabalhando com ele, conquistar o coração delas para elas poderem se engajar na causa assim como ele. Então, por um lado, ele tem uma necessidade de ser multitask, ou multitalentos. Por outro lado, eu acho que talvez um outro elemento muito importante das startups, eu acho que é o amor do empreendedor à causa. A gente fala, talvez, traduzindo isso, é o que a gente sempre ouve, né, que é o propósito, né? O quanto aquela pessoa está disposta, né, a abrir mão do seu tempo e da sua energia e muitas vezes da conta bancária, né? Porque a gente está falando de empreender, muitas vezes você tem que fazer esses 3 aspectos, né? Você tem que abrir mão do seu tempo, da sua conta bancária, porque você tem um custo de oportunidade muitas vezes, né, nesse sentido. Então esse ponto eu acho que é um ponto bem interessante, né? O quanto, né, esse empreendedor está disponível, está disposto, né, a empreender ou caminhar na jornada. Então, exatamente. Então, assim, a gente não acha, eu não acho que é fundamental que necessariamente o cara que vai fazer uma startup, por exemplo, focada em uma determinada tecnologia, ele tenha necessariamente o background específico naquilo. Mas, assim, a paixão é importante. Então, é difícil o cara empreender em alguma coisa onde ele não tem algum histórico. Então, essa especialização, esse conhecimento específico, ele também é muito importante. Então, como você me pediu, eu vou dar uns exemplos assim que eu acho bem bacana. O primeiro exemplo que eu vou dar é uma empresa dos Estados Unidos que a gente investiu que se chama Element. Essa ideia foi a seguinte: era um atleta amador, né, não um profissional,
que ele seguia uma dieta de pouco carboidrato. Eu não sabia disso, mas eu vinha saber quando a gente resolveu investir, que a dieta de pouco carboidrato, ela tem o risco de que as pessoas fiquem com deficiência de sal. Então, como ele adorava a dieta que ele fez, ele é um bioquímico, apaixonado por esses assuntos de metabolismo humano e qual a melhor dieta, etc. Então, ele criou um produto para ele, que é o seguinte, ele não queria consumir eletrólitos com base nessas bebidas que a gente vê na prateleira do supermercado, porque tem muito açúcar e na mentalidade dele não eram produtos de grande qualidade. Ele criou um produto que é uma reposição de sal para pessoas que ou fazem esporte de longa duração ou seguem esse tipo de dieta e precisam de algum complemento. A empresa se chama Element, como eu falei, e ele está sendo muito bem sucedido nesse mundo de alimentos saudáveis e novas formas melhores das pessoas se alimentarem, que eu acho que é uma tendência do mundo de hoje também. Mandarino, eu queria só pegar um claro, gancho ainda nessa primeira eu falei que você ia falar o seu case, então. né? Então você vai falar o seu case. Nessa pergunta do background, acho que a gente, na verdade, tem uma questão que ela é um pouco dúbia, né? Você tem, obviamente, aquele cara que já montou 2, 3 startups, já teve sucesso, vendeu as 2, 3, óbvio, baita background, um track record incrível. Esse cara, com certeza, você olha porque, o cara já fez isso 2, 3 vezes, mas também tem aquele cara, que eu conheço bem, que eu estou muito próximo, que é a CRM Bônus, que ele já quebrou 7 e na 8ª dele virou ele acabou de levantar um cheque a empresa dele está valendo 1 bi, levantou um cheque de 300 milhões, entendeu? Por quê? Porque o aprendizado que ele teve nessas 8 que ele quebrou e não deram certo foi muito grande também, né? Então acho que esse é um pouco do que a gente olha no background ali também, quanto o cara já aprendeu, às vezes mesmo não dando certo, né? Porque a próxima ele vai aprender com esses erros e vai fazer direito, né? Então acho que tem um pouco disso aí também. Fantástico, Alexandre. Esse ponto que você trouxe é algo que talvez o Brasil, né, tenha que exercitar mais, né, no sentido da gente olhar, né, a falha como algo que é o caminho para o sucesso, né? Isso fora do Brasil é muito claro, né? Marcos atua muito fora do Brasil, né? O Alexandre, de alguma forma, também tem essa experiência, né? Quando a gente olha assets de investimento fora do Brasil. Isso, muitas vezes, para o investidor, ele quer saber o que o cara errou, né? Quantos fracassos ele teve, quantas empresas ele faliu, para falar, porra, esse cara aqui tá cascudo. Eu tenho certeza que ele não vai tropeçar na mesma pedra, né? Mais ou menos isso, né? Então ele já sabe que esse cara não é aquele primeiro empreendedor de carteirinha, aquele que vai começar ali uma jornada que ele já, de alguma forma, viveu e já conseguiu, de alguma forma, aprender e aumentar, né, o que a gente falou ali, desse cinto de utilidades, né, que a gente colocou, e desse background, efetivamente, né, muito bem destacado o que você colocou. E aí eu queria aproveitar, né, dentro desse ponto, né, para a gente poder caminhar aqui, talvez para abrir, né, talvez a gente quebre o protocolo aqui para abrir perguntas para o público, né? Vamos, opa, já senti aqui que a primeira fila já se manifestou, então trazer rapidinho aqui essa pergunta pro Marcos e depois a gente vai trazer aqui para o público. A gente falou um pouco, né? Passamos aqui por diversidade do time, passamos por background, a importância, né, desse cinto de utilidade, dessa caixa de ferramentas que esse founder precisa, mas a gente também destacou, né, um elemento que é o elemento do longo termo, né, da importância desse founder estar comprometido no longo prazo. E isso tem muito a ver com a vontade, o compromisso e a persistência, né, que se traduz muitas vezes na resiliência desse founder. Como é que hoje você lida com isso? Como é que hoje a rede de investidores lida quando a gente está principalmente investido em early stage, que é um pouco dessa visão de vocês, que é mais difícil às vezes a gente detectar isso? Como é que você vê e o que você poderia trazer para a gente de aspectos, né, que vocês trabalham? Acho que esse é um ponto bem importante, até por isso que assim, normalmente a gente está olhando a empresa durante 6 a 8, 10 meses, porque normalmente quando você vai investir, você está vendo o lado bom, né? O cara, tá indo bem, está crescendo. A questão de estar mais perto por um bom período é ver se a gente consegue entender um pouco de como é que ele lida quando tem um problema, né? Como é que ele lida quando tem uma crise. Porque é aí efetivamente que você vai conhecer o founder e o time em si, como é que eles estão lidando naquele dia a dia.
né? E tem um ponto bem importante. A gente, na nossa essência, a gente gosta de um founder que, mesmo ele querendo resolver o problema muito rápido, ele vai ter uma calma, vai respirar, vai tentar sair daquele problema com todas as alternativas possíveis antes de pedir dinheiro de novo. E um ponto muito importante é a transparência, né? O quanto ele está sendo transparente em relação aos problemas. É um momento onde a gente vê que o founder deveria aumentar a comunicação com a gente, né? Então não é o momento dele esconder, mas sim trazer à tona, aumentar a comunicação, ser mais transparente. E aí a gente vê que isso sim é um cara que ele tem a essência ali, né? Para conseguir estar dentro do jogo e conseguir superar desafios e crises, ele vai buscar essa ajuda, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Perfeito, Alexandre. Nem sempre a gente vai estar bonito na foto, né? Então, muitas vezes você está indo bem, de repente tem uma inversão, quer seja no mercado, quer seja de uma regulação, e que você tem que ter, o que o Marcos falou, né? A capacidade de poder pivotar, modificar, não estar preso, né? a uma ideia somente, mas sim a um propósito, né? Esse eu acho que é o grande ponto. E é muito em relação a isso que você falou, né? O quanto você tem condição de ter essa capacidade de adaptação para que você consiga juntar com a resiliência e fazer isso acontecer, né? Muito bacana. A gente já está chegando, né? Como diria, passou tão rápido, né? Não é tão rápido. Estamos chegando aqui para uma, mas a gente vai separar aqui e eu vou liberar aqui uma perguntinha. Opa, olha só. Olá, tudo bom? Eu sou Hermílio e a gente faz prevenção de amputação de pacientes diabéticos usando visão computacional. Eu sou médico também, trabalho na área. E assim, a minha pergunta para vocês, Marcos, Alexandre, é muito bom primeiro ter vocês que já têm uma expertise grande no mercado de VC e que pode trazer essa perspectiva. E eu acho que minha dúvida é muito pertinente ao estágio da startup, que é quando a gente começa a chegar num ponto em que ela começa a demandar mais tempo e dedicação dos empreendedores. Então eu queria ouvir pointers de vocês, na verdade, nessa transição. Primeiro, se vocês já trabalharam, por exemplo, em uma startup em algum momento que tinha algum empreendedor part-time. E segundo, no momento que houve essa transição de part-time para full-time, como vocês encararam isso na questão do investimento? Porque muitas vezes é chato aquela questão de, poxa, eu estou pagando um salário para o empreendedor, eu estou pagando alguma coisa do investimento, a empresa devia estar sustentando. Então eu queria ouvir pointers de vocês disso e como vocês enxergam esse problema. Obrigado. Bacana, obrigado pela pergunta. Legal. Primeira coisa, a gente acha importante o envolvimento full-time do empreendedor. Entendendo as dificuldades de pessoas que começam novos negócios, por exemplo, como side business, né? Isso faz parte. Mas eu acho que faz parte do processo de maturação da startup o momento onde essa empreitada ela se torna a missão. Eu acho que esse pulo tem que ser dado, porque eu acho que o empreendedorismo ele requer um nível de comprometimento e dedicação que eu acho que tudo bem que as coisas comecem assim, o estágio do começo é sempre, como eu falei, não tem tanto formato certo, mas esse momento é importante. Aí talvez nesse momento seja o momento do contato com investidores. Porque eu acho que tem uma gama muito grande de pessoas dispostas a participar de boas ideias, pessoas comprometidas, e eu acho que no fundo, instituições de apoio como o Senac, então acho que no fundo a transição entre uma coisa part-time, como você chamou, e 100% profissional, como eu estou querendo dizer, de 100% de dedicação, ela tem que ser feita em parceria. E eu acho que esse é o caminho. A parceria entre o empreendedor e o investidor, ela é fundamental para o sucesso da empreitada. Eu acho que talvez você tenha olhado para um lado, e eu acho que o pulo depende dos dois lados, entendeu? Eu iria muito por essa abordagem. Para a gente, um red flag é o investidor, o fundador que não está 100% no business, né? Que não está ali 100% envolvido. Mas não necessariamente, acho que a jornada é como o Marcos falou, se a gente vai colocar, então é a hora dele dar esse pulo para dentro e estar 100% ali focado, né? Até trazendo, eu estava conversando aqui com um casal, um amigo meu, empreendedor aqui, eles eram executivos de banco, acabaram de sair, estão 100%. Aí a gente estava até falando, agora não é mais CLT, agora ele está aqui no Rio, no Airbnb com mais 4, 5, agora não tem mais sair para jantar com a mulher no restaurante chique, agora é hot dog. Mudou, ele quer investir nesse negócio, ele está pondo 100% do tempo dele, engajamento para esse negócio dar certo. Aí quando a gente vê que o cara efetivamente acredita no que ele está fazendo, né? Então, acho que ter esse começo parcial
mas acho que a hora que entrar o investimento, normalmente vai ter uma exigência de você estar 100% ali engajado dentro do business. Marcão, vai lá. Um último adendo, muito curto aqui. Eu não sei se essa é a sua situação, mas se for a sua, de pessoas que você conhece, eu acho que é importante vocês terem em mente o seguinte: acredita que tem muito mais dinheiro no mundo à procura de boas ideias e boas pessoas do que boas ideias e boas pessoas querendo implementar e seguir atrás de seus sonhos, porque requer muita coragem, muita dedicação e não é tão fácil. Então eu acho que se a ideia é boa e existe o comprometimento, cara, toma coragem, dá o passo à frente, você vai encontrar o apoio para você poder se dedicar 100% a essa ideia ou quem quer que esteja nessa situação. Bacana. Ó, estamos caminhando agora exatamente para os 45 segundos finais, então vamos fazer aqui um ping-pong, né? Rapidamente aqui. Alexandre, se você puder trazer da tua fala, talvez três pontos principais ali para o pessoal que você gostaria de deixar aqui para o público. Acho que para mim, pessoas é tudo, né? Não só no momento de startup, de investimento, mas hoje na carreira executiva que eu tenho, de lideranças de equipes. Estou aqui por causa de relacionamento com pessoas, então agradecer ao Senac, a Betsy, por estar aqui também no painel. Então a gente acredita muito nisso, né? Acho que o desenvolvimento das pessoas, o quanto ali você consegue ajudar as pessoas também a fazerem uma jornada. Então, para mim é pessoas. Perfeito. Marcão? Eu concordo, então eu vou dar um adendo do segundo elemento, que eu acho que é a paixão. É a paixão do empreendedor que faz o brilho do investidor, o olho do investidor brilhar. E apaixona-se pela causa. Ganhar dinheiro é legítimo, todo mundo gosta e está tudo certo nisso, mas vocês têm que ser apaixonados pela causa. Assim. A gente busca pessoas apaixonadas e competentes, obviamente. Isso para mim é o fundamental. Quando a pessoa chega para você com essa atitude, tudo faz sentido. Bacana. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer primeiro essa audiência maravilhosa, qualificada demais, super prestando atenção, olho nem piscava, eu diria, né? Mas muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui trazendo um pouquinho desse assunto, né? Que é investimento, principalmente investimento anjo e o que, de alguma forma, o investidor está buscando, né? Em empreendedores, né? Então, muito obrigado mais uma vez, excelente evento para vocês. Obrigado, pessoal, valeu. Obrigado Obrigado, pessoal.